Olá, minhas lindas, minhas maravilhosas, minhas princesas. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo Calcinha, o podcast feito por mulheres mais amadas do Brasil. E hoje o episódio promete, porque a gente vai falar de filho, vai falar de pós-parto, vai falar dessa fase que é tão desafiadora na vida da mulher. Verdade. E a gente vai desmistificar algumas coisas. Sim. E explicar alguns termos também, como esterogestação. Que nome difícil, complicado. E para me ajudar, eu tô contando com a ilustre presente dessa amada, maravilhosa, doutora Josiane Leite. Ela é pediatra, inclusive é a pediatra dos meus filhos, do Felipe e da Celina. A Celina inventa a doença para ir pra doutora Gente, é muita Josiane. fofura. Ela inventa dói no joelho. É um drama para poder ver esta pessoa. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. E sinta-se em casa. Obrigada, Verlaine, por esse convite. Muito bacana esse projeto. Muito feliz de estar aqui, vivenciando e participando disso. Vendo você aqui toda linda, toda empoderada e conversando sobre uma coisa que brilha seus olhos. Dá para ver daqui. Verdade. Muito bom. E antes da gente iniciar o tema, eu queria te perguntar quem é você. Eu sou a Josiane, sou pediatra, sou mãe de 2 filhos, o Dante e a Jade, tem 5 anos, outra tem 2 aninhos. E sou esposa do Daniel, a gente se conheceu na faculdade de medicina. Amo pediatria. Eu sei. E é isso. Sou diretora da Vila Via. E tem essa parte também profissional. Super importante. Sou diretora da Vila Vi, que é uma clínica que atua, né, com um conceito mais voltado, centrado na pessoa. E é isso. Então vamos começar pelaquela palavra complicada? Vamos lá. Esterogestação? Vamos lá. O que é isso? Bom, Ajuda, né? Ajuda, help. A esterogestação, alguns antropólogos, esse termo surgiu em virtude de alguns antropólogos que perceberam que um comportamento que não é só próprio dos humanos. Em outros animais, especialmente os mamíferos, precisava-se de mais tempo de gestação. É como se fosse a esterogestação, é uma gestação fora do útero. Ou seja, aquele bebê, aquele filhotinho, ele precisa de mais tempo para se adaptar a esse mundo externo. Para entender que nasceu. Para entender tipo que isso. nasceu, exatamente. Então, é uma mudança muito significativa de tudo que ele conhecia. Ele passou 9 meses, aquele bebezinho passou 9 meses naquele ninho que é o útero acolhido, com níveis de glicemia sempre estáveis. Quentinho, né? Em meio ao líquido amniótico, ouvindo os ruídos internos maternos. E externos também. Externos também, né? Como as vozes dos pais, dos amigos mais próximos da mãe. O bebê já pode até reconhecer, a partir de 20 semanas, a audição já está desenvolvida para isso. Então, é um momento de adaptação. E Deus é tão sábio em tudo que ele faz que é também uma adaptação materna. É ter aquele bebê que vinha crescendo em você e agora ele estar ali fora de você, mas você continua com o vínculo e ter esse tempo para se perceber mãe, se adaptar com aquele bebezinho que você carregou durante 9 meses fora de você, a mãe também precisa desse tempo. Sim. De adaptação, De da adaptação, rotina. exatamente. Então, a esterogestação trata-se desse momento. E aí tem um período, assim, que é até tantos meses. Não tem um tempo específico, porque tem muitas peculiaridades. Inclusive, se o bebê é prematuro, se o bebê passou bastante tempo internado, se o bebê nasceu de termo, que é o tempo, né, de 9 meses. Então, esse tempo tem algumas peculiaridades, mas por volta de 3 meses ele é muito mais intenso. Agora eu tô muito aliviada, porque a minha tem 4 anos e eu acho que ainda tá na esteira.
O meu de 8 também, eu acho que ainda é Ainda meio que está, né? isso. Aí tá tudo certo. Não tem nada. Não, a esterogestação é aquela parte que o bebê só se acalma quando sente os batimentos cardíacos, que ele precisa estar mais próximo da temperatura materna, das vibrações maternas. Então, é o colo, né? Que Sim, por muitas vezes, amiga, é interpretado como uma sobrecarga. Né? Mas sim. essa sobrecarga é real, porque aquele bebezinho que nasceu e agora precisa estar muito em cima daquela É uma mãe, necessidade, né? é uma necessidade para os dois. Então, eu sempre falo que nessa parte, né, nesse período de puerpério, principalmente o puerpério imediato ali, por volta de um mês, um pouquinho, 40 dias Sim. de vida, é um período de muita vulnerabilidade materna e também para o bebê. E é uma coisa que me pega bem, essa coisa da vulnerabilidade materna, porque, os olhos são tão voltados para aquele bebê, que de fato é lindo, né, aquela coisinha pequena e muitas vezes a mãe é deixada um pouco Sim. de lado. E aí você chegar e falar que é para ambos, Que é um binômio, né, que não está sim, desconectado. não tá desconectado, traz, luz a essa importância da gente enxergar a mãe também como num processo de adaptação. Verdade. Interessante, Verlaine, você falar sobre isso, porque eu te conheci assim, Foi. no pós-parto, foi muito orquestrado, sabe, o nosso encontro. Eu já estava sendo, mãe pela segunda vez, né, Sim. e vivenciando uma situação diferente do que foi a minha primeira maternidade, mas você teve um papel É. importantíssimo naquele momento. E muitas vezes a gente pensa assim: "Ah, e eu não estava com uma grande vulnerabilidade, eu não estava chorando, eu não chorei nenhuma vez em nenhuma dos nossos encontros". E tinha suporte, né, tinha Tinha ali o marido, suporte, um apoio tinham se excepcional, preparado, né. sim, enfim, mas mesmo assim era uma vulnerabilidade. O simples fato de ter aqueles momentinhos ali para fazer a minha fisioterapia, gente, aquilo foi impactante demais. Eu disse uma vez isso Sim. e E me e emocionou mudou, muito. mudou muito a minha relação com o meu corpo, a minha relação com o que eu estava vivenciando, com aquele abdômen que não era o abdômen que eu estava acostumada, aquela flacidez, então tudo aquilo me impactava. E eu nunca fui vaidosa, eu nunca achei que aquilo fosse me impactar, e eu tinha muita desconexão entre o meu corpo e a minha percepção. E você atuou muito bem nisso. Eu me lembro tanto das fisioterapias, você dizia assim: "Josi, contrai o abdômen". Eu botava tanta força, você dizia: "Não, tá errado, olha aqui". Aí você me mostrou um vídeo, eu digo: "Gente, eu tô botando tanta força, meu abdômen tá igual, acorda abdômen, Tipo assim, estava colocando a força no lugar no errado, do lugar jeito errado", errado. né. Então, assim, era uma desconexão total, né, e eu precisava daquilo, foi uma reconexão comigo que há muito tempo eu já não tinha. Então foi muito impactante tudo que aquele conhecimento, aquela sua presença ali, eram alguns Muito obrigada. minutinhos, Sim. mas foi muito bom, Verlaine, eu tenho muita gratidão. Obrigada Oh. mesmo. E para todas as pacientes, eu sempre falo assim que, de verdade, quando eu vou atender vocês, para mim é o início de uma jornada. Então, cada uma de vocês, para mim, é uma nova jornada. Eu abraço essa jornada, a jornada eu vou com vocês, eu caminho com vocês. Então, ouvir isso é impagável, porque é a certeza que a jornada foi, a gente conseguiu chegar no objetivo. E voltando aqui pro tema, né, pensando aqui no bebê, pensamos na mãe, vamos pensar aqui para o bebê agora. Quais são esses cuidados básicos desse período para o bebê? Para o bebê, a situação dele, ele é recém-nascido, ele é recém-chegado entre nós. Então, a necessidade prioritária dele é a alimentação. É uma necessidade fisiológica imediata. Então, quando o bebê e sente fome, chora, né? A alimentação é o que mais importa nesse primeiro momento.
né? Sim. E aí é justamente isso que começa a amamentação, o apoio da amamentação, nas pessoas que realmente não conseguem amamentar, o suporte, né? De uma suplementação, se necessário for, mas ter todo esse apoio voltado para a amamentação é o principal cuidado desse bebê que está chegando aqui Que para tá chegando. nós. E aí tem a primeira consulta, tem uma regra, tipo, com uma semana, com 2? O período ideal para a primeira consulta seria antes dos 10 dias de vida, idealmente entre 5 e 7 dias, porque é um momento de maior vulnerabilidade. A gente vai avaliar o corpo umbilical, Sim. como é que está a situação da amamentação, se a criança, mesmo que tenha perda de peso, tá com a pega segura, a gente avalia se a mãe está formando vínculo com aquele bebê, a vulnerabilidade materna, qual é o apoio que a família está dando, como o pai se posiciona, Comporta. né, como pai, como esposo. Então, essa consulta, ela tem muitos desses aspectos. Além de tudo, algumas doenças, como é o momento em que a gente mais flagra a icterícia, que é aquela amarelidão Sim. da pele. Então, esse é o período ideal. E é tão importante esse esclarecimento, porque eu lembro da minha primeira vez, né, que eu fui mãe, eu não marquei essa primeira consulta de uma semana, eu não Sim, ficou um pouquinho depois, né. E com 10 dias mais ou menos, ou menos, eu levei o Felipe numa emergência, tu acredita? foi. Levei um carão tão grande, porque na minha cabeça o menino não estava respirando. Hum. Porque realmente a respiração é mais rápida. É um padrão paradoxal. Realmente causa muita insegurança. Ele acelera e aí tem uns momentos que eles passam até 20 segundos sem respirar. E a pessoa era louca. Eu acordava o tempo todo e ansiosa e insegura, na verdade, Hum. né. Eu estava bem insegura, que é o que acontece na Sim, maioria sim. das mães. E eu ficava o tempo todo vendo se ele estava respirando e quando ele respirava era, né, rápido e eu digo: "Essa criança não tá respirando, isso não é normal, isso não é normal". Aí surtei, fui parar na emergência, eu cheguei lá, a médica: "O que é que você tá fazendo aqui?". Oi, gente. Foi. Que acolhimento. Mulher, leva essa criança embora, pelo amor de Deus, esse menino vai pegar alguma coisa aqui nessa emergência. E aí eu fiquei um tempo, tipo, depois me sentindo culpada por ter levado ele. Ainda bem que ele não ficou doente. E eu tinha muito leite, né? A minha produção de Sim, leite era bem satisfatória. E às vezes, de tanto ele mamar, ele engasgava também. sim. E fazia essa respiração mais forte. E aí, depois que eu consegui ir na médica, foi que ela me explicou tudo isso. E eu meio que fiquei com essa cara de: "Ah, Se eu soubesse. é, exato". Entendo. Mas essa insegurança, Verlaine, é muito é própria desse momento que a gente está vivendo, Uhum. principalmente na primeira vez em que somos mães. Porque na segunda vez ou terceira, os desafios são outros, sempre vai haver insegurança. Sim. Mas no primeiro ainda há muito mais, porque a pessoa não vivenciou, não tem uma jornada relacionada a isso ainda. E o que eu percebo é que às vezes as mães estudam, trazem uma carga, e é muito disruptivo vivenciar toda aquela expectativa que foi vista nos livros, que foi pesquisado, com a realidade que muitas vezes não Um é monte de informação no YouTube, exato. na internet, e aí cada um fala uma coisa e você fica aí a mãe, a avó, que é de outra época, falam outras coisas e você fica: "E agora? O que é que eu vou fazer, né? Quem é que eu vou ouvir?". Isso. E aí, tudo isso numa situação em que já tem uma alteração hormonal materna, né? E às vezes eu vejo no puerpério, já esperado toda essa alteração hormonal que causa esse blues, que causa essa tristeza própria desse momento, e às vezes umas orientações de leitura de livros que tratam justamente desse período dando foco, ênfase no sofrimento materno. Então, quando você tem um sofrimento e você
mergulha, imerge em leituras sobre o sofrimento, em vídeos sobre sofrimento, você vai potencializar aquela situação. E aquele sofrimento, aquela carga emocional e física que é própria desse momento, ela potencializa. Então, a gente também tem que ser sábio como mulheres e também como profissionais de orientar, se cerca de coisas boas. Faz leituras, aproveita esse momentinho que você está de descanso, que você gosta de ler, vai ler uma coisa leve, uma coisa que te traz alegria. Sim. Em vez de pegar uma coisa pesada, tira essa capa. Sim, de Isso é super-heroína. isso, tira tudo isso Sei de tudo, né? vou curtir, eu vou deixar viver, e se eu precisar de ajuda, eu tenho ajuda profissional, dos meus amigos, dos meus familiares, da rede de apoio, né. E aí eu vou só assim, porque foi muito marcante pra mim o meu, né, o meu primeiro filho. Eu ficava, tipo, minha mãe ria desse meu mania de fazer tudo certinho. E Felipe nem tinha nascido, eu já tinha feito uma rotina de sono para Felipe. Olha só. Funciona Funciona. desde que nasceu. Rotinas bem estabelecidas são importantíssimas para que aquela criança tenha noção, percepção durante o dia. Então ele não tem um relógio, né, então ele tem que se basear em marcos para entender, é dia, é noite, o que é que vai acontecer agora. A rotina bem estabelecida, ela é capaz de criar uma criança mais tranquila, porque a criança sabe, ai, quando a minha mãe me banha assim, veste uma roupinha assim, passa um hidratante assim e me dá uma mamadeira ou mama, eu já sei que logo depois eu vou dormir. Então, a previsibilidade, a sequência é muito importante para que a criança entenda. Sim. Né? Imagine se a gente ficasse várias horas no shopping em que a gente não tem a percepção de dia e de noite, não tivesse relógio. A gente fica ansioso. Será que está na hora de ir embora? Será se O que é que vão o que fazer é que vão comigo fazer agora, comigo, né? né? Então, para o bebê funciona assim. Agora, a gente não tem os resultados no primeiro mês de vida, porque o bebê não tem a maturidade neurológica para entender isso. Ele está no momento de adaptação. Então, o primeiro mês, mesmo que a rotina esteja estabelecida, ainda não vamos colher frutos relacionados a isso. Mas, quando está bem estabelecida, e o bebê, a partir do segundo mês de vida, terceiro, ele já tem maturidade neurológica para entender e diferenciar dia e de noite. Então, ele começa a esticar um pouco mais o sono noturno e ir diminuindo aos poucos o sono diurno. Então, sim, é possível eu colher bons resultados com isso, mas esse primeiro mês, ele é um momento de adaptação. Não adianta você dizer, tal hora eu vou fazer isso, se é justamente nesse momento que o bebê tem um sono mais Mais tranquilo, relaxante pronto. dele. Era tipo isso que a minha mãe chegava até, ela não interferia, mas ela dava aquela risadinha, tipo assim: "Deixa ela aprender, Ela vai descobrir. ela vai descobrir, Que nem tudo é como a não gente precisa ser". estabelece, né. Mas ter esse olhar clínico e conversar sobre isso com o pediatra é muito bacana, porque não existe uma fórmula certa. O que funciona para a sua rotina, para o seu filho, pode não Sim. funcionar para o meu. Muitas vezes não funciona, porque tem peculiaridades, né, diferenças entre eles. Então a rotina ela tem que ser pensada de acordo com os sinais do bebê e ser adaptada para isso. Aí tem também aquela questão dos choros, né, da identificação. O choro é a forma que o bebê se comunica com o mundo, né, conosco também. Então, a entonação do bebê fala algumas coisas. Então, eu chego muito, Verlaine, assim, as pacientes chegam e dizem assim: "Mas doutora, eu não estou entendendo, ele só chora". E eu olho, começo olhando se é a fralda, começo olhando se é a temperatura, e só se acalma quando eu coloco no seio, ou às vezes nem no seio. Então, nesse primeiro mês de vida, essa diferença no timbre, a mãe ainda não está adaptada para isso. E qualquer mínimo, como você falou, né, você olhava se ele estava respirando. Então, o mínimo choro, na percepção materna, que está vivenciando aquilo banhada, inundada na insegurança, é uma sensação de
o que é dor é uma insegurança maior ainda. Então, é difícil ter essa percepção no primeiro mês de vida. E isso vai ficando cada vez mais clara. Por volta de 4 meses de vida, o bebê já consegue manifestar algumas, através da face e da fala, né, Sim, do da balbuciar. verbalização, ele já manifesta algumas coisas. Então, ele claramente diz assim, mostra, não gostei, ele faz, eles têm um jeito de reclamar, né? E aí o tom fica bem mais claro. Ah, quando ele tá chorando assim, eu sei que é a fralda. Quando ele tá chorando assim, é porque ele quer manha. Ele tá assim porque tá com saudade da mamãe. Então, por 4 meses fica bem claro e a maternidade se torna bem mais leve nessa época, porque é mais fácil interpretar o que o bebê tá querendo dizer. Os mais estridentes geralmente é dor e fome. E fome, exatamente. Porque é uma necessidade fisiológica imediata. Como o bebê não tem ainda percepção de permanência, de tempo, é aquilo. Aquilo é a necessidade fisiológica para ele. Aquilo é tudo ou nada. Não existe um depois. Não existe você olhar para o bebê e dizer assim: ah, bebê, só um instantinho que a mamãe vai ajeitar aqui o seio para você. Não! Ele tá com fome, tá desesperado. É uma situação de vida ou morte, literalmente, para ele. Como você falou, né, que essa primeira fase, o mais importante é a A alimentação. alimentação. Então ele vai berrar literalmente para poder sobreviver. Isso, exatamente. E, essa questão da amamentação, da alimentação em si, eu sinto que as pacientes têm muita insegurança de saber se mamou o suficiente. Então quais são os sinais que o bebê dá que está bem alimentado? Fora não ficar chorando igual. Sim. Pronto, quando o bebê vai para o seio, né, que tá com a pega direitinho, a gente percebe alguns sinais. A bochechinha, ela fica mais redondinha, diferente de quando não tem uma boa produção de leite, em que o bebê suga e, na verdade, faz pressão e a bochecha entra. Então, quando a bochechinha fica redondinha, já é um bom sinal. O cantinho da boca que sai um pouquinho de leite. Mas o principal sinal é nas avaliações pediátricas em que a gente vai acompanhando o ganho de peso. E o xixi e cocô? Nesse Xixi e primeiro. cocô, importante. É uma avaliação que você vai tendo em casa durante o dia, porque o bebê só pode urinar se ele estiver bem hidratado e o bebê só pode evacuar se ele tiver substrato para isso. Mas não se prendam somente ao cocô. A diurese, o xixi, ele é mais importante do que a evacuação, porque tem os bebês que podem demorar um pouco mais para evacuar e tá tudo bem, se estiver ganhando bem peso e Aí tem tudo. uma frequência, assim, dessa evacuação? Não, não tem. Porque tem bebês que, mesmo amamentados ao seio materno, eles podem passar até 10 dias sem evacuar, desde que não fique distendido, abdômen dolorido, irritado, né? Então, às vezes acontece do bebê estar numa necessidade fisiológica de crescimento tão grande que ele Sim. absorve tudo, todos os nutrientes do leite materno e não sobra nada para formar o bolo fecal. Então, são avaliações, por isso que a evacuação não é o melhor parâmetro para saber se o bebê está bem alimentado. Alimentado, entendi. Outra coisa que a gente avalia, percebe, é quando o bebê está mamando, que ele relaxa, ele sai daquela tensão da fome para Que dá relaxamento. aquele sorrisinho da mamada, Dá um né. sorrisinho, que abre a mãozinha, que relaxa, né? E aí são bons parâmetros de que tá dando tudo certo. E pra gente finalizar, qual é o conselho que você daria a uma mãe que tá nessa fase, pra ela viver de maneira mais tranquila? Primeiro, se cercar de boas pessoas. Se você tem boas pessoas para te orientar, para te acolher verdadeiramente, nesse momento, eu acho que é a coisa mais importante, sabe? Uhum. Porque essas pessoas, elas vão fazer dar certo, né? Então, assim, eu tô percebendo que estou triste, então vamos procurar ajuda, né? Procurar bons profissionais, isso é importantíssimo, você se sentir segura com aquele profissional. Não tem coisa pior do que você já estar vivenciando esse momento de dúvidas e não sentir segurança no Acolhida, né. pediatra, não sentir segurança na obstetra, no fisioterapeuta. Então, ter esse ponto de apoio é importantíssimo. Sim. E se cercar de pessoas
boas, de energias boas, porque essa fase vai passar e você vai se transformar num ser melhor. A maternidade transforma a gente em seres melhores. Sim. E essa transformação é dolorida. A borboleta passa por isso e é um processo difícil, é uma transformação, mas o resultado é muito incrível. Sim. E a maternidade é muito bom, é muito transformador, é muito bacana. Tem desafios, tem enormes, O mas tempo é todo. muito bom. O Como tempo tem todo. em todas as outras etapas e Sim. situações da vida. Então, a maternidade não é um peso. Então, cerquem-se desse pensamento. A maternidade, ela é muito interessante. Ela é um processo de De evolução, de evolução, transformação. de transformação. Josi, você lembra da primeira pergunta que eu te fiz? Quem é? Quem é você? Sim, quem é você? Muito bem. Eu queria saber se você se permite se ver através de um olhar diferente. E como? Pelos meus olhos? Sim! Ô, Josi, pelos meus olhos, você me inspira a ter mais bom humor, Hum, empregar amor no que eu faço, dar atenção às pessoas, incluindo e principalmente às minhas crianças. Na maioria das vezes é do que elas precisam e quase sempre funciona. Muito obrigada pelo seu sim para participar aqui desse momento conosco. E tem alguém muito especial que quer te dizer uma coisa. hum. Vamos Ok, ouvir? vamos. Quem será, hein? Quem será? É um vídeo, Josi. Sim. Ai, gente. Eu já tô chorando. Ah. Uma pegada, esposa, e nós te amamos. Não amamos? Oh, Fala pra ela. Sucesso. oi, gente. Posso te dar um abraço? Eu que agradeço demais. Que coisa linda. Não sabia que eu ia chorar.